Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Estimadas almas, nós celebramos a festa de Cristo Rei. É uma festa das muitas festas de Nosso Senhor, importantíssimas para a nossa fé, principalmente no século laico que nós vivemos. No estado laico que nos toca suportar, em que Nosso Senhor, Ele foi destronado. Nós vivemos um país apóstata. Um dia tivemos um império, não só do Dom Pedro I e II, mas de Cristo no Brasil. Um dia Nosso Senhor reinou nas leis do Brasil. Um dia Nosso Senhor reinou nos costumes. A censura que havia não era porque incomodava interesses de particulares, era porque ia contra Nosso Senhor, a moral, os bons costumes, a lei natural. E, senhores, tudo isso veio abaixo porque os súditos, sempre a mesma coisa, os súditos que destronam o seu rei. No Evangelho de hoje é um trecho da paixão de Nosso Senhor, em que Nosso Senhor está diante de Pilatos, e Pilatos diz: Tu és rei? Nosso Senhor diz: Tu dizes. Sim, sou rei, e para isso eu vim. Ele vai falar que é um reino da verdade. E Pilatos vai dizer: mas o que é a verdade? Então a delinquência, a insanidade política, moral, não é dos dias de hoje. Se um governador não sabe o que é a verdade, ele governa por quem e para quê? Eu falo de Pilatos, falo de 2000 anos atrás, em que as coisas melhoraram com o reino de Nosso Senhor, e a situação atual é pior do que aquela da época de Pilatos. Porque a apostasia, ela não devolve o que era, ela faz ser pior do que era. É o que nós vivemos. Mas então vamos ao que nos toca, ao que nos importa. Quem destronou Nosso Senhor? Nós falamos do sionismo, maçonaria e o diabo a quatro. Sim. Mas estes foram nada mais do que espadas nas mãos de católicos liberais, em que decapitaram os que lutavam pelo reino de Cristo. Nosso Senhor deixou de reinar sobre nós, porque foram os batizados que disseram: não queremos mais que reine sobre nós. Lá naquele então, na paixão de Cristo, foram os judeus que disseram: nós não temos outro rei senão César. E não era o povo eleito? Era o povo eleito. Era o povo que tinha a promessa do Messias. Era o povo que tinha o sacerdócio e o sacrifício. Era. E o cumprimento de tudo que esperaram por 4000 anos é Jesus Cristo. E disseram a ele: não queremos que reine sobre nós. Nós não temos outro rei senão César. E o que é César? Naquele então, o império idólatra, humanista, pagão. Preferiram rasgar Moisés e os profetas para ter o império do diabo. E quem fez isso? Outrora o povo eleito. Aí vem a nossa indignação, porque somos batizados, vamos lá, e muito bem. Mas, senhores, os batizados dos últimos 3 séculos fizeram algo muito semelhante. Com uma diferença, que nós não somos deicidas. Eles são. Mas nós destronamos os nossos, hein? Nossa bisa para trás,
com todo respeito, que descanse todas em paz e todos em paz, mas eles arrancaram algumas joias da coroa de Cristo até vir as autoridades que o destronaram. E, eclesiasticamente falando, o Vaticano II. Então vamos lá. Vamos transitar esta festa importante, assim que a paciência é uma virtude que reluz, cintila na coroa de Cristo Rei e deve estar na alma dos seus súditos. Vou transitar pelas fases da vida e vamos nos perguntar aonde está o nosso Rei, Jesus Cristo. Vamos começar do útero. Como nós fomos feitos? Nós somos o efeito de um acidente? Nós fomos suportados porque tinha que aceitar aquela gestação? Foi o maldito comprimido que falhou? Aí onde está o Rei da vida? Jesus Cristo. O que os uniu em matrimônio? Aonde ele estava neste lar de batizados? Uns fazem do útero o sepulcro, reino de Herodes. E outros tratam as crianças, os seus filhos, que eu sei que não é fácil, se o barulho durante a missa dura durante a missa inteira, eu suponho que em suas casas dura do nascer ao pôr do sol. Não é fácil para os senhores. Mas é uma imagem e semelhança de Deus, nosso Rei e Senhor. Muitas vezes essas pobres crianças são alvo de quê? Do para-raio, da ira e do cansaço dos seus pais. Nós não somos, os filhos não são para-raio de nada. E nem da justiça de Deus. Quando Deus os castigar, vai cair sobre o pai e a mãe. Deus não faz criança para-raio. Ele é o Rei da inocência. Ele castiga o delinquente e premia com sua glória o inocente e o penitente também. Aí vamos para as escolas. Não estou desacreditando em escola nenhuma. É uma instituição. Quando os seus filhos são católicos como devem ser, porque são vassalos do Cristo Rei, senhores, a professora ou professor podia ser o Satanás. Não os perverteria. E não é o que nós vemos. Aonde está a convicção católica? Aí acusa o concílio, a crise da igreja, o padre ausente e quem quiserem. A convicção de fé de uma criança católica vem do exemplo dos seus pais. Padre nenhum mora com os senhores. E deem graças a Deus por isso. Mas nós vemos a fé de quem? Do nosso pai, da nossa mãe, quando ela é intensa, robusta, viril, madura, isso atropela nossas almas. Então não venham para colocar como causa a crise da igreja. Não, porque nos séculos, 3 primeiros séculos da nossa fé, as crianças também morriam mártir, porque os seus pais eram os primeiros a serem decapitados por Cristo. Cristo, Rei da fé. Criança nenhuma fugiu do fogo e da foice, da espada, das flechas. Não, e nós temos um monte de crianças que veneramos como mártires, voluntários, conscientes, convictos, porque os seus pais eram o que diziam ser católicos. Aí podiam falar, mas é o imperador, onde está o papa, não sei onde está, o padre, nem sei. Senhores, não tinha paróquia nos 3 primeiros séculos. A gente se reunia num cemitério debaixo da terra e o batizado hoje estava tingindo a rua de Roma com seu sangue. Cristo, Rei dos mártires. Pequenos e grandes, velhos, doentes e saudáveis. Homens e mulheres. Quando Cristo reinou nessas almas, estas almas derrubaram o império do demônio. Nosso Senhor, como cabeça
da igreja, do corpo místico, venceu na cruz. Agora, os membros deste corpo vence com seu suor de cada dia. Os mártires fizeram a parte deles, e foi a pior. Não haverá uma perseguição tão cruel quanto a dos primeiros séculos. Somente lá, quando concluir a história da humanidade com o juízo final. Talvez se assemelhe ou supere, mas não vai durar 3 séculos de terror. Aí vamos à adolescência. Uma criança que não tem convicção de fé, porque seus pais não dão exemplo de grande coisa de fé, quando vier a adolescência, o diabo vai engoli-las. Essas músicas ridículas que aprendem a ouvir, o vizinho ouve. Quando o vizinho ouve, dizemos, aquilo não se ouve, porque aquilo não é nem música. Mas quando é dentro da nossa casa? Onde está o Cristo Rei, Senhor da arte, da beleza, da nobreza? Aonde está esse Cristo? Aprende a palavrões, porque os pais falam. Quando nós vemos os nossos velhos falarem, nós podemos não falar porque temos que ter convicção. Mas o exemplo do bem é o exemplo do mal. Aí vem a rebeldia contra os seus próprios pais. Mas, senhores, não é nada mais do que a rebeldia dos pais com Deus. Querendo o quê? Independência ou morte. Da alma, dos bons costumes, do exemplo de séculos, de gerações, tudo isso morre por uma independência vil. Aí quando são maiores de idade, vão querer fugir de suas casas e reescrever a sua história do jeito que o diabo oferece. Um cenário de pecado, de perdição. E não podemos dizer que a culpa é do Vaticano II. Seria ridículo, insano, uma loucura, porque nunca padre foi criador de filho de ninguém, só dos órfãos. Mas dos pais vivos, não. As escolas eram para instrução e voltavam para suas casas. Ninguém substitui um pai e uma mãe. Ninguém. E ninguém substitui um pai de Deus e uma mãe de Deus. E aonde estão esses homens e essas mulheres? Vassalos de Cristo Rei. Vamos lá, nossa maioridade. Uns vão arrumar entre namoros e aventuras uma grande carga por espiar no purgatório nesta vida sofrendo. Aí vão falar, mas Deus me castiga. Olha, foi buscar uma mulher no pecado. Você só vai ter desgraça, meu amigo. Você foi buscar um homem no pecado, se ele não se converter, a sua vida vai ser uma desgraça. Mas quem buscou? Foi Deus que te colocou na sua frente? Não foi. Deus não transita na iniquidade. Ali, olha, o anjo da guarda fica na porta. Iniquidade avante, Satanás e os seus. Aí espera um milagre que não vai acontecer. Porque quando nós fazemos tudo errado, Deus não vai consertar. Porque Deus é nosso rei e não é nosso empregado. Aí resta jejum, silício e lágrimas. A expiação Deus recebe, mas o resto não tem o que ser feito. Aí vamos lá, batizamos os que nascerem desta junção de pecado, batizado, casa, e esta família será pior do que a família que ele saiu. E de onde vêm as vocações? Dos seus lares. E de onde vêm as freiras? Dos seus lares. De onde virão os governantes? Dos seus lares. E aí a culpa é do Vaticano II.
Assim sendo, senhores, vamos voltar para trás. Outrora todos foram batizados. Teve uma época que esse país era 98% católico, ou seja, 98% da população brasileira era ou estava batizada. E como pode ser que se encontra nesta situação? Porque fizeram o circuito que eu lhes disse. Os pais se cansaram da virtude. Os pais se cansaram de Deus. Os padres também. Aí vem o Vaticano II. Aí nós temos este mundo ridículo, abominável, antessala do inferno. E como não seguir o fluxo da iniquidade? Deixando que Cristo reine. Antes de reinar na sociedade, ele tem que reinar nos indivíduos desta sociedade. Não desmerecendo o reino social do nosso bom Jesus. Porque seria muito fácil aparecer um presidente que ponha Jesus, o nome Jesus Cristo, Igreja Católica, liberdade da igreja, expulsasse os hereges do Brasil e ficasse só um país católico. Mas se ele for desgraça, isso vai ser só teoria. Se ele não tiver virtude, isso será somente para Deus ser usado para que ele possa governar, e vamos usar o rei e não fazer o rei reinar, Jesus Cristo. Então, senhores, a consequência de tudo isso, que em vez de falar do judeu, do modernista, do maçom, do herege, do cismático, nós temos que falar aonde está o nosso rei. Nós, como vassalos de Cristo Rei, como estamos adorando porque Ele é nosso Deus, como estamos servindo porque Ele é nosso Senhor, como está a minha relação com este Rei que é meu Deus. Se ela está bem, o cetro de nosso Senhor reluzirá com sua glória cintilante em nossas almas e em nossos lares. Mas se a nossa relação com o nosso Senhor estiver ruim, frívola, liberal, tíbia, nosso Senhor vai tratar-nos como trata os seus inimigos, mesmo que estejamos batizados. Com escapulário, com o que os senhores quiserem. Nada, ninguém, não há devoção nenhuma que nos permita escapar da justiça de Deus. Isso serve também para a nossa vida católica, senhores. É muito difícil, não é uma queixa, é muito difícil um sacerdote conseguir ou tentar, eu vou no tentar que eu conseguir, seria demais, assim, um sonho, incitar numa alma estas verdades. Porque nem debaixo de um teto, onde é a casa do bom Deus, nós nos comportamos como vassalos de Cristo Rei. O sacerdote pobre, não falo de mim somente, de todos, pode estar em qualquer congregação, ter 20, 80, 2.400. O sacerdote é tratado como um lixo hoje. Porque se destronaram a nosso Senhor, o que farão com seus ministros? E nosso Senhor já nos avisou, hein? Eu não me queixo disso, quando eu fui ordenado sabia muito bem as consequências e as letras pequenas eu li todas. Quem quiser me seguir, tome sua cruz, fique quieto, não reclame e nos vemos lá no reino dos céus. Amém. Mas isso, senhores, é a falta, vamos ao mesmo. Se um lar não tem Deus, não vai ser uma capela que terá Deus. Podemos ter uma igreja gótica, medieval, com vitrais medievais, com os altares de mármore, Carrara, com âmbulas de pedras preciosas, tudo que os senhores quiserem para o zelo da glória de Deus. Mas essas almas vão para o inferno. Deus não quer pedra. Deus não quer metal. Deus não quer Deus quer as nossas almas. E aí onde está o zelo pela glória de Deus, que consiste em salvar minha alma? E como eu vou salvar minha alma? Sendo vassalo de Cristo Rei. Lutando pela causa de Cristo. Sendo diante de Deus e dos homens uma alma temente a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, como meu Rei. Senhores, se nós que aqui estamos assim nos comportássemos, este mundo não estaria desse jeito.
Se todos os ditos tradicionalistas se comportassem assim, a igreja não estaria nesta agonia, toda desfigurada e quase irreconhecível. Se os batizados se comportassem assim, senhores, o inferno não estaria sendo em superpopulação como está. Eu não fui, mas Nossa Senhora disse em Fátima, muitas almas estão indo para o inferno. E por quê? Porque não querem que Cristo reine sobre eles. O cerne, o alicerce, o arrimo é Jesus Cristo. Segunda parte do nosso sermão, senhores. Podem respirar, se abanar. Agora vamos ao bom Jesus. Vimos a nossa parte. Satanás foi o primeiro a destronar Jesus Cristo. Nós sabemos o que a tradição nos conta. Deus pôs uma prova para os anjos e disse, olha, eu vou criar uns homens, eles vão me ofender, mas eu vou me fazer homem e vou salvá-los por amor a eles. E os senhores anjos, disse Deus, terão que me adorar como homem. E o que disse Lúcifer? O mais belo, o maior dos anjos, o chefe de todos os coros angélicos. E eu não servia, não te servirei. Eu não. Como homem, criatura inferior a mim enquanto a natureza, superior a mim enquanto a divindade, mas como homem, Deus, e eu não te servirei. Vamos ao paraíso terrestre. Adão e Eva, olha, podem comer de todos os frutos, menos o do meio do jardim. Então, o anjo revolucionário já caído, demônio, diz o quê? Por que vocês não comem do fruto do meio do jardim? Porque vamos morrer, disse Eva. Não, não vão morrer. Vocês serão como deuses. Eva foi e comeu. O diabo disse o quê? Que Deus mentiu. E quando Deus disse que ia se fazer homem, o diabo disse a mesma coisa. O senhor está errado. A revolução começa ali. Não serve. Entra entre os homens ao mastigarem aquele fruto que Deus havia proibido. E vai se perpetuar enquanto as almas revolucionárias, rebeldes e delinquentes continuarem fazendo o que Lúcifer e Adão fez, dizendo que Deus está errado, que Deus não sabe o que faz, que eu não posso sofrer essa cruz. Tanto Lúcifer como Eva e Adão, eles estão se opondo à autoridade de Deus. A família que não deixa reinar Nosso Senhor em seu lar, o batizado que não deixa Nosso Senhor reinar em sua alma, ela está resistindo à autoridade de Deus. Em definitiva, ela é o seu Deus. Essa família é o seu céu, mesmo que seja o inferno, na realidade. Essa sociedade não tem Cristo como seu rei e terá o demônio. E disse o bom Jesus, o príncipe deste mundo, quando se referiu a Satanás. Porque este mundo estava baixo o cetro e segue estando de Lúcifer. Por não querer aceitar a Jesus Cristo. Não vamos só, é Deus, adora um só Deus, é um só Deus. Não! É Jesus Cristo a salvação. É Jesus Cristo o Salvador. É Jesus Cristo o Rei, Deus verdadeiro e homem verdadeiro. É a moral que Jesus Cristo estabeleceu. É a ordem hierárquica que Jesus Cristo estabeleceu. São as exigências que Jesus Cristo determinou. Então, senhores, qual é a igreja de Jesus Cristo? Qual é a prática de Jesus Cristo? É a prática católica.
Então, somente o católico apostólico romano, e bem católico apostólico romano, é o que, com sua vida e sua alma, professa que Cristo é Rei. Porque para nós não há ordem que preste sem Jesus Cristo. Não há virtude que leve ao céu sem Jesus Cristo. Não há oração agradável ao Pai sem Jesus Cristo. Não há prática nenhuma, por bela, por honesta que seja, que sirva para a salvação sem Jesus Cristo. Então, senhores, se nós queremos que Cristo reine, o indivíduo batizado deve se render, prostrado aos pés de Jesus Cristo. Então, celebrando essa festa, não é só Pio XI, encíclica quase prima, e tudo isso é maravilhoso, leiam. Mas não é uma teoria de um reino social, é uma realidade sem a qual nós não podemos nos salvar. Jesus Cristo é o Rei da minha alma, graça santificante. Jesus Cristo é o Rei da minha família, o reino do Sagrado Coração de Jesus nas famílias. Jesus Cristo é Rei do meu sacerdócio, por isso vamos se lascar entre ingratos e agradecidos, não importa, vamos salvar almas. Jesus Cristo é o Rei da minha... Onde Ele reinar, senhores, onde Ele estiver como Rei, a ruína não tocará e nem baterá às suas portas. Então voltemos a nosso Senhor, vamos nos prostrar aos pés do nosso Senhor e dizer o contrário dos judeus. Eles disseram, não queremos que Ele reine sobre nós, e nós não temos outra palavra dizendo, venha, Senhor, a nós agora, urgentemente, o vosso reino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.